Conectado com Jesus, conectado com você. Eu gostaria de, na manhã de hoje, estabelecer um princípio. E aí está. Que a ideia de estar conectado com Deus, ela de alguma forma me desafia a estar conectado com você. E para isso eu vou usar este texto. Poderia ter usado outros, onde o apóstolo Paulo fala sobre a unidade da igreja enquanto corpo de Cristo. O princípio é simples. Nós ligados uns aos outros. E como corpo, ligados àquele que é o cabeça, Cristo. Portanto, estar ligado ao Senhor é também estar ligado a você. O texto bíblico que foi separado, Romanos 12, versos de 4 a 8, o apóstolo Paulo diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Este é o texto. Eu quero, antes de qualquer coisa, dizer a você que a diversidade na igreja não deve ser vista como um obstáculo à comunhão. O fato de sermos diferentes não deve ser considerado como uma espécie de empecilho. Como somos diferentes, não, irmãos? Como temos conceitos diferentes, formação, história, experiências das mais diferentes. Mas a diversidade no meio da igreja não pode ser usada como uma justificativa para a não comunhão, para o distanciamento ou para a indiferença. De forma alguma, de forma alguma. Aliás, há dois aspectos ali no texto sagrado, que eu gostaria de destacar. Primeiro deles é a ideia da quantidade. E em segundo lugar, a ideia da função. Se você percebeu quando li o texto, o apóstolo Paulo começou dizendo que assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, notem, muitos membros, há portanto aqui uma ênfase na quantidade. Nós não somos somente diferentes, nós somos muitos. Nós somos muitos. E há algumas dificuldades de relacionamento que são resultados do crescimento de igreja. Quando uma comunidade ela ainda tem um determinado número de pessoas que congregam ali, é sempre mais fácil, não é? Identificar o outro, perceber quando o outro faltou. Eu me recordo de um líder batista brasileiro que algum tempo atrás ele foi pastor, e as igrejas onde ele pastoreou, sempre que chegava um determinado número, ele fazia uma multiplicação, ele dividia a igreja para multiplicar. Existem no Rio de Janeiro várias igrejas que foram frutos desse trabalho. A avaliação que hoje se faz acerca disso é das mais diferentes. Mas eu vou voltar só ao tema. A ideia de que nós somos muitos. E quantos somos? E depois o texto ainda diz que esses membros não exercem todos a mesma função. Portanto, o que é que o texto está me mostrando? Que nós temos uma quantidade enorme de pessoas e pessoas que não fazem do mesmo jeito, que não trabalham do mesmo jeito, que não operam do mesmo jeito, que não foram abençoadas por Deus com as mesmas características. E isto não significa, ou não é um decreto de que seja impossível estarmos conectados uns aos outros. Precisamos estar conectados, apesar das diferenças. Daqui uma observação. Manter-se conectado a uma igreja é hoje um enorme desafio. No último censo do IBGE, na parte dedicada à questão do crescimento do fenômeno religioso, o que se percebeu é que o grupo que mais cresceu foi o grupo chamado dos desigrejados. Daqueles que se declaravam de alguma forma evangélicos, mas que não congregam mais em nenhuma comunidade. Estimaram isso em torno de quase 10% daquilo que seríamos hoje no país. Imaginem a quantidade de pessoas, movidas pelas mais diferentes razões, por descontentamento, por não aceitar disciplina, pela desilusão, pela frustração, pela crise que viveu, pela dificuldade de relacionamento. Os motivos são os mais diferentes. Por isso eu sustento, irmãos, manter-se hoje conectado a uma igreja é um enorme desafio.
Eu reconheço que até um tempo atrás, talvez a ideia de afastar-se de uma igreja, de não estar vinculado a uma comunidade de fé, parecia assustadora. Porque o que se ensinou durante muito tempo era que fora da igreja não havia salvação. Então as pessoas permaneciam. Mas cresceu o nominalismo. E as pessoas mantêm uma relação, hoje, mais uma relação de tradição, uma relação histórica, familiar. Mas eu insisto, se você, não sei quanto tempo você tem de comunidade de fé, mas provavelmente, se você já tem mais de 2 semanas, você já deve ter encontrado, pelo menos, um motivo para pensar e repensar a sua continuidade no corpo. Há hoje uma pressão enorme para que a comunidade seja como que esvaziada, que se viva um cristianismo, uma conexão com Cristo, sem qualquer conexão com o corpo. Eu quero estar ligado àquele que é o cabeça da igreja, mas eu não quero nenhum envolvimento, nenhum compromisso com aquilo que a gente chama de igreja. Agora, observem no texto sagrado. Quando o apóstolo Paulo falou sobre a realidade da igreja, era como se ele estivesse dizendo a mim e a você o seguinte: olha, abra mão do seu jeito de fazer. Não é do seu jeito de ser, mas do seu jeito de fazer. E há uma enorme diferença entre o jeito de fazer e o jeito de ser. As pessoas não funcionam como você. Já percebeu isso? Nem seu marido, minha irmã, funciona como você. Você vive dizendo: eu queria que fosse desse jeito. Mas existem formas diferentes de fazer aquela mesma coisa. E as pessoas precisam reconhecer isso. No texto sagrado é impressionante porque o texto diz assim: esses membros não exercem todos a mesma função. A diferença no texto sagrado é a diferença funcional. E notem, o texto ainda prossegue dizendo assim: nós temos diferentes dons. Portanto, nós somos agraciados por Deus com características diferentes, habilidades diferentes. E o texto ainda acrescenta: não funcionamos da mesma forma. Se você quer, de fato, conectar-se à igreja, abra mão da ideia de olhar para essa pessoa que está aí ao seu lado e imaginar que ela é igualzinha a você, que ela pensa do mesmo jeito que você, que ela sente do mesmo jeito, que ela gosta das mesmas canções, que ela tenha os mesmos hábitos religiosos. Não funciona assim. Se você quer se conectar a uma comunidade de fé, você precisa ter uma visão muito realista, que as pessoas ali são muitas e são diferentes. Diferentes, inclusive, na capacitação ou nos dons que receberam da parte de Deus. Segunda coisa, se você quer realmente se conectar com o outro, observe aqui, misture-se. Você já percebeu que existem alguns elementos que eles não se juntam, água e óleo? Tem gente que quer entrar na igreja e permanecer água, julgando que todos são óleo. Eu não me envolvo. Eu não quero me relacionar, conectar-me com esta pessoa. A sua ligação com o corpo não pode ser seletiva. O que é que eu quero dizer com isso? Com este eu quero, com aquele não. Eu quero me conectar, mas só com aqueles que parecem comigo. Com aqueles que têm a mesma cabeça que eu tenho. Aqueles que têm a mesma faixa etária que eu tenho, o mesmo universo comum. E esse é um dos grandes problemas, porque, irmãos, sinceramente, quando dentro de uma comunidade, eu vou usar a palavra mais comum, panelas, começam a ser construídas, até para a integração daquela pessoa que é nova na comunidade, fica extremamente difícil, porque o grupo se fecha. O grupo se fecha, irmãos, e não quer se misturar. E a palavra pode parecer forte, o verbo pode parecer forte, mas é isso mesmo. O sal, ele não vai salgar se ele não se mistura. O fermento, ele não vai fermentar se ele não se mistura. Eu não vou criar relacionamentos na igreja se eu não dedicar algum tempo a isto. Ora, se o culto começa, novamente eu vou falar do horário do início do culto hoje, olha, às 9 horas. E eu costumo chegar sempre depois das 9. E quando o culto termina, eu quero sair sempre 5 minutos antes, porque não tem aquela coisa que eu não posso nem esperar o pós-lúdio, eu não posso nem esperar a última oração. Não chegou nem no início, mas quer chegar antes, quer sair antes do culto terminar. Então eu não dedico tempo para estar com pessoas, eu não converso com pessoas. Meu universo de conexão vai se tornar cada vez mais limitado. Você vai precisar investir nisso. No texto sagrado, observe, somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a quem, irmãos? A todos os outros. Não existe uma unidade seletiva, uma conexão seletiva. Não existe isso na visão do Novo Testamento. Terceiro desafio, se realmente você quer se conectar com o corpo do Cristo, assuma a responsabilidade pelo uso e operação de seus dons espirituais.
Dons espirituais são diferentes, por exemplo, de talentos. Talentos, normalmente a gente diz que são inatos, nascem com você. Dons espirituais, ele tem uma finalidade específica, que é para a edificação do corpo de Cristo. E são derramados sobre cada um de nós a partir da experiência da regeneração, quando me torno a habitação do Espírito Santo de Deus. E aqui eu volto a dizer, você precisa assumir a sua responsabilidade diante disso. Por quê? Primeiro, porque o dom espiritual, ele é de graça. Ele nos é dado de graça. Mas a operação do dom espiritual não é de graça não, irmãos. Vai ter muito sacrifício envolvido e esforço. O que é que o texto nos ensinou? Primeiro, o texto vai dizer que nós temos diferentes dons de acordo com o quê? Com a graça que nos foi dada. Então o que é que o texto reconhece? Que os dons são gratuitos. São manifestações da graça de Deus sobre nós. No entanto, o que é que a gente precisa entender? Que nada pode ser usado, por exemplo, como base do seu ministério, a não ser a sua fé. Em que sentido o texto nos convida a pensar assim? Primeiro, quando o texto diz, se alguém tem o dom de profetizar, e aqui uma observação, profetizar é dizer, assim diz o Senhor, é estar em plena conexão com Deus, e transmitir aquilo que é a palavra do Senhor aos ouvidos daqueles que estão à minha volta. Profetizar não é adivinhar futuro. Ninguém procurava um profeta em Israel para saber o que iria acontecer. Se você queria saber alguma coisa sobre o seu futuro, já que não tinha horóscopo, você ia para um vidente. Você ia para um prognosticador, para um agoreiro. Estes tais que, segundo o texto sagrado, deveriam ser expulsos de dentro do povo de Israel. Porque o profeta, ele fala sobre o passado, ele estabelece juízo de Deus sobre aquilo que passou, ele fala sobre o presente, dando sentido à existência do homem, e aponta para o futuro sim. Sempre que Deus falar sobre o futuro, o profeta vai falar. Mas essa não é a essência da mensagem profética. Profeimi significa falar, significa dizer, nabi significa chamar. Uma é a palavra grega, outra palavra hebraica. O que o texto me ensina é que profeta é aquele que fala em nome do Senhor, irmãos. Em nome do Senhor. Aí o texto vai dizer o quê? Como é que ele deve fazê-lo? Na proporção de sua fé. Não é por hipocrisia, não é para se tornar alvo dos aplausos das pessoas que estão à sua volta. O profeta se move pela fé, pela fé. Então, observem, dentro desse raciocínio, só existem, portanto, dois tipos de ministérios na igreja. E eu aprendi isso depois de muito tempo, viu, irmãos? Depois de muito tempo como pastor. São os ministérios que funcionam e os ministérios que não funcionam. Para mim é simples. Não existe essa, porque ministério... Não. Só existem dois tipos. Aquele que está operando, que está funcionando, e aquele que não está operando. Todas as outras coisas são divagações. Todas as outras coisas. E nesse sentido, observem o que é que o texto vai dizer. Versículos 7 e 8. Se o seu dom é servir, o que é que ele diz? Sirva. Se é ensinar, se é dar ânimo, que assim faça. Notem que não há uma hierarquia aqui. O que o texto está dizendo é o quê? Se seu ministério é servir, não fica falando, mas meu ministério é servir, pastor. Eu sinto uma compaixão. Se eu puder... Não, meu irmão, se é servir, o que é que o texto está dizendo? Sirva. Fica com conversa não. Fica com conversa não, irmãos. Porque aí a gente vai entrar naquelas duas categorias, ou funciona ou não funciona. Não, pastor, meu é o ensino. Deus me deu o dom espiritual do ensino. Então o que é que a Bíblia diz? Ensine. Se Deus lhe deu o dom do ensino e você não está ensinando, logo, o que é que eu estou fazendo? Entrando na categoria dos ministérios que não funcionam. Não, meu ministério é animar as pessoas. Deus me colocou essa missão. Quando a pessoa está do meu lado, pastor, ela não fica triste. Então o que é que o texto está dizendo? Vai fazer. Vai fazer. Chega de discurso, irmãos. Ninguém se conecta com a igreja pela intenção, pela emoção, pelo sonho, pela utopia de um dia fazer, pelos planos. E eu fico impressionado, porque quanto mais inativo, maior é o sonho daquela criatura. E quando me procura para falar dos seus sonhos, gente, é de chorar de emoção, diante do enredo, diante do cenário, diante de tudo que aquela pessoa... É simples, irmãos. Se o dom é o dom de servir, sirva. Se é o dom de ensinar, ensine. Se é o dom de dar ânimo, faça. Por isso eu volto a dizer, o dom me foi dado de graça, mas a operação do dom exige compromisso.
Exige esforço da minha parte. Faça. Somente isso, faça. Depois, irmãos, uma quarta observação que faço aqui tem a ver com o desafio maior para mim, que é ter a pessoa certa, fazendo a coisa certa com o sentimento certo. Quem é a pessoa certa? Aquele a quem Deus derramou dons espirituais sobre ele. E ele precisa fazer a coisa certa, definir qual é o propósito de Deus para a minha vida. E ainda precisa fazer com o sentimento certo. Porque notem, se não é assim. Se seu dom espiritual é contribuir, se Deus lhe deu o dom da liberalidade, e você entende que Deus tem abençoado a sua vida de forma financeira, talvez esse seja um dom que Deus tenha lhe dado. Você vai investir no reino. Isso é ministério, irmãos. Isto é ministério. Aí o texto diz, se é contribuir, que contribua como? Generosamente. O texto está apontando para a forma, para o sentimento. Depois, se é exercer liderança, inclusive, essa parte administrativa do reino da igreja é encarada como um dom espiritual. Notem isso. A vida administrativa da igreja precisa ser encarada do ponto de vista também espiritual. Aí o texto diz, se é exercer liderança, faça isso com zelo, com esforço, com gana, com desejo de fazer o melhor. E tem mais, se é mostrar misericórdia, então qual é o sentimento? Alegria. Então não basta estar fazendo a coisa certa, é preciso também estar fazendo com a motivação certa. E aqui as 3 palavras, generosidade, zelo e alegria. Mas eu caminho para o final apenas desafiando os irmãos com algumas imagens próprias deste mundo de conexão, e que eu acho que ilustram muito bem esse desafio de se relacionar com Deus. Eu vou mostrar aqui a primeira das 3 imagens. Ok? A maior parte dos irmãos e irmãs sabe muito bem o que significa isso, não é? Quando você quer se conectar e descobre que o sinal de Wi-Fi não pega, não tem jeito. E aí você fica... Eu me lembro lá em Quebrangulo, quando o pessoal queria telefonar, ia para cima de uma pedra que tinha lá no alto do morro. E aí ficava assim, tinha um lugar certo. Se não ficasse com os pés naquele lugar, eu não sei como é isso, viu, irmãos? Não entendo absolutamente nada disso. Mas tinha que ir para aquele lugar para poder se comunicar. Então você quer se comunicar, você quer se conectar, mas não tem. Não tem sinal, irmão. E aí você pode ir desde o sinal... Tem aquele camarada que é assim, viu, irmão? Daquele jeito ali, não tem sinal para nada. Para nada, não contribui para nada. Tem um que até parece, mas não dá para fazer um upload, não dá para fazer um download, não dá para fazer nada. Nem abrir as redes sociais. Por quê? Porque é um sinalzinho tão michuruca, irmão. Está ali só para dizer que tem, né? Aí tem aquele que às vezes oscila, está quase lá, está quase lá, né? Não é uma dedicação por inteiro, é verdade, é uma coisa assim, uma conexão mais ou menos, é uma conexão meia boca, mas finalmente tem aquela conexão. Tem gente na igreja, meu Deus do céu, que a gente não pode sonhar, que a gente não pode pensar que ela se apresenta e dizer, posso ajudar? Como é bom na vida do pastor essas ovelhas com sinal de Wi-Fi, sabe, irmãos? Topado assim, sabe? Aquela sede de querer ajudar, de querer participar. E o curioso é que essa gente às vezes acaba fazendo muita coisa no reino, até funções que uma outra pessoa poderia estar fazendo, mas sabe por quê? Não tem sinal nenhum na tua vida, meu irmão. Sua conexão está zerada, está zerada, está zerada. Agora tem uma coisa, eu tenho uma segunda imagem que eu coloquei aqui, que ela é igualmente ilustradora. Para esse mundo de conexão, você já viu como é que isso causa irritação? Carregando. Tem crente que só vive carregando. Está no processo de está carregada aquela vida, meu irmão. Está só carregando. Eu estou pensando, eu estou me preparando, pastor. Quando eu terminar este curso, eu estou fazendo uma pós agora. E é tão interessante, né? Porque é tão íntima a relação com a pós-graduação que só diz isso. Estou fazendo uma pós. E agora eu não tenho esse tempo, mas eu estou me carregando. Quando terminar isso, quando tiver carregado, você vai ver que eu vou chegar junto, eu vou fazer. Mas vive a vida inteira assim, irmão. Só aquela rodadinha assim. Aí você olha, ainda está 10% daquele negócio. Nunca é pleno, é verdade, minha filha, é isso mesmo que você está entendendo. Tem gente que na vida cristã vive assim. Como vai poder se conectar, irmãos?
Impossível, impossível. Agora, tem uma outra figura, e a última que eu quero mostrar, são duas figuras, que também elas ilustram muito claramente esse processo de conexão. Não é a realidade de alguém que está com sinal de comunicação, não é aquela coisa do carregando, mas tem a ver com a bateria, irmãos. Aí o problema não é do Wi-Fi, não, irmão. O problema não é de rede, né? O problema não é de sinal, o problema é da bateria do aparelho, né? E olha, eu ouvi dizer, não estou fazendo propaganda não, que tem um aparelho agora que basta você permitir, ele fica junto do outro e suga a bateria todinha, né? Eu já conhecia isso no mundo do espiritual há muito tempo, irmãos. Tem gente que se encosta para carregar a bateria, sabe? Quer receber o evangelho mastigado, o sermão bem preparado, a canção bem ensaiada. Entra aqui, eu entro no vermelho, pastor, eu saio no verde. Saio no verde, eu entro aqui só para passar por... Deixa eu lhe dizer quando é que você vai finalmente perceber que você precisa entrar aqui carregado da graça, para compartilhar isso, fazer com que as canções se tornem expressivas, até a sua conexão com Deus, ela vai ser traduzida numa adoração plena, sabe, irmãos, eu tenho conhecido muita, e aliás, às vezes até num dia só, a gente está assim, está verde, está vermelho, né, irmão? Não é uma questão assim de ser, mas tem horas que a gente gasta toda a energia com alguma coisa, ou chega uma daquelas criaturas, eu não sei como é o nome daquele negócio, mas que aí consegue roubar a energia da gente, né? Aí você se gasta, meu Deus, gastei toda a minha paciência, já aconteceu isso com você? Eu gastei toda a minha paciência hoje e aí você diz, olha, para mim, deu, né? Para mim, deu. Eu quero lhe dizer que estar conectado com Deus significa também estar conectado com pessoas. E conectar-se com pessoas nem sempre é uma missão fácil. Mas querem saber, há algo que nos une, irmãos. Por que os irmãos acham que todos nós estamos dentro dessa comunidade? Ou participamos dessa comunidade? É por causa do pastor, do nome do pastor? Não. É por causa do sobrenome dessa pessoa que está ao seu lado, que é parente, chega a ser parente, casou com um filho. Não, irmãos. Sabe o que é que nos une como igreja, como corpo de Cristo? É o nome de Jesus, irmãos. Nós podemos ter aqui até visões diferentes em relação à política, que é possível que tenhamos. Nós podemos ter formação diferente, nós podemos ter idades diferentes, nós podemos ter nível de conhecimento, de formação, no sentido de formação técnica, acadêmica, diferentes. Mas há alguém que nos une aqui, irmãos. Nós fomos unidos pelo sangue de Jesus. Portanto, nenhuma dessas outras coisas podem destruir aquilo que na cruz foi celebrado, que foi a minha unidade com você. Por isso, se eu estou conectado com Deus, eu também quero estar conectado com você. Está vendo essa pessoa que está aí ao seu lado? É com ele, é com ela que você precisa se conectar.